Gente linda! Aqui tô eu de novo pra fazer mais um vídeo. De novo, alguma coisa tá acontecendo na minha vida, né? Porque aqui a coisa é real, a terapia é real e o papo é real. Eu sou a Emily e eu tô aqui no nosso canal de novo pra falar de algo muito especial, que pode estar mexendo aí com você. E a ideia hoje é da gente conversar sobre um negócio chamado o livre-arbítrio das pessoas. Como é que funciona isso? Respeitamos o outro tanto que os outros merecem o nosso respeito? Temos o senso de entender que a decisão do outro é o melhor que a pessoa pode fazer? Bom, bem-vindos então de novo aqui ao meu canal e hoje a gente vai falar de relacionamentos, né, humanos e de como é que a gente consegue respeitar a opinião e o livre-arbítrio do outro. Como é que a gente realmente consegue entender que o outro tem a visão dele do mundo e nós temos a nossa? E como é que a gente consegue trabalhar com isso respeitando a opinião e a visão do outro? Vamos começar com o exercício? Então eu vou propor uma pequena meditação. Vamos sentar, vamos relaxar um pouquinho e eu vou pedir que nesse momento e a partir de agora junto comigo, você feche seus olhos. Vamos começar respirando com muita calma, com bastante consciência, visualizando que o ar que está entrando em mim, ele enche o meu pulmão e eu consigo deixar esse ar embora. Enchendo o pulmão e mandando esse ar embora. Agora eu vou pedir com muito carinho que vocês reconheçam, reconectem-se com o coração de vocês. Visualize que vocês estão entrando dentro desse coração, pulsando, lindo. E eu vou pedir para que dentro desse coração você encontre uma pessoa da sua vida que mora no seu coração, mas que está fazendo algo ou que está sendo uma pessoa que nesse momento ela não é. Alguém que está mexendo com você, que você gostaria tanto de ajudar, tanto de fazer a pessoa ver o que está acontecendo. E que isso está lhe causando dor, isso está lhe causando sofrimento. Agora eu vou pedir para você visualizar que você está num lugar na natureza e que você começa a caminhar como se fosse numa floresta, um lugar com bastante árvores. E que você encontra essa pessoa. Ela está de costas para você e aos pouquinhos ela vira na sua direção. E ela te dá um sorriso tão amoroso e te convida para um grande, grande abraço. E você abraça essa pessoa e você diz para ela, olhando nos seus olhos, o quanto você a ama. Sente bastante esse coração. Sente a emoção desse abraço. E eu vou pedir para que você visualize que você junta as suas mãos em forma de oração. Coloca na sua testa. Fecha teus olhos nessa meditação e nessa visualização. E aos poucos você vai se desconectando dessa visão. Te trazendo devagarinho de volta para o seu corpo, sentindo o seu corpo de volta. Aos pouquinhos. E eu vou pedir então que nesse momento você respire por mais 2 respirações bem profundas. Sentindo o ar que entra mais frio do que o ar que sai. E voltando agora para o nosso espaço. Conseguiu sentir? Quando nós conectamos com pessoas que nós realmente amamos e que a gente realmente se importa, essa conexão ela é mais do que espiritual, ela é quase física. A gente consegue se conectar com as pessoas que a gente ama em níveis muito diferentes, porque essa pessoa é quase que fosse um pedaço nosso, que nós sentimos diferente.
Agora uma pergunta em relação a essa pequena meditação. No momento que você olhou para essa pessoa que você ama, e no momento que você abraçou, você lembrou de tudo aquilo que ela está te enchendo as paciências? Essas foram as primeiras coisas que passaram por você? Ou não? Ou quando você abraçou essa pessoa, você abraçou lembrando de quem ela exatamente é? Interessante isso, né? Com esse pequeno exercício que a gente fez, a gente já começa a perceber o porquê do entendimento e o respeito ao outro é tão importante nos dias atuais. Porque o respeito ao outro permeia as bases de relacionamentos saudáveis que temos com o mundo. Vamos entender isso aqui um pouquinho melhor. Quando entramos em relacionamentos, gente, relacionamentos aqueles que escolhemos, por exemplo, tá? Como parceiros, como amigos, como pessoas que não nasceram na mesma família que a gente. Nós escolhemos essas pessoas por um motivo específico. A gente escolhe essas pessoas pela maneira que elas fazem nos sentir. Nós escolhemos essas pessoas pelo que elas significam pra gente. É uma maneira e é uma escolha consciente quando entramos em relacionamentos. Então, entramos em relacionamentos porque gostamos de alguma coisa dessa pessoa. Porque alguma coisa dessa pessoa nos traz alguma coisa positiva também. Porque relacionamentos é muito mais do que a gente sente do relacionamento do que aquela pessoa é. Então é muito mais o jeito que eu me sinto quando eu estou com aquela pessoa do que até mesmo o que a pessoa é ela mesma. Então é a sensação e a reciprocidade do relacionamento que faz nos aproximarmos dessas pessoas. Quando falamos de relacionamentos entre família, é um pouquinho diferente, né? Porque, assim, conscientemente, a gente fala, eu não escolheria esse pai de jeito nenhum, nem se eu tivesse que escolher de novo, né? Mas, assim, só viemos para esse mundo e estamos nas famílias que estamos porque, de alguma maneira, escolhemos, tá? Conscientemente ou inconscientemente, viemos para as unidades de família que somos porque precisaríamos passar por alguns aprendizados importantes dentro dessa família. Então, a escolha de estar nessa família também é uma escolha, né? Que seja consciente ou inconsciente. Ou seja, de uma maneira ou de outra, todas as relações que nos permeiam e são próximas da gente são uma questão de escolha, tá? Conscientemente ou inconscientemente. Então, existem pessoas que falam, Emily, eu jamais entraria numa relação abusiva que eu tô agora. Inconscientemente, em algum nível, essa relação também foi escolhida. Então, a gente parte do princípio, inicialmente, de que todas as pessoas que estão na nossa unidade, tá, de relacionamentos, elas foram escolhidas por nós, por algum motivo, tá? De novo, conscientemente, tendo total consciência de todos os fatos, ou inconscientemente, ou seja, de uma maneira que eu nem sei porquê, mas aquela pessoa está na minha vida. Então, nós começamos a entender esse paralelo e essa conexão das relações quando a gente começa a perceber o porquê que essas relações estão na nossa vida. E isso é de uma importância muitíssimo grande, tá? Então, é onde nós começamos o processo de entendimento de responsabilidade. E com a responsabilidade vem uma outra coisa, vem a escolha. Se eu escolho estar em uma relação, seja ela qual for, tá? Que me traz alguma coisa positiva ou negativa, é porque existem alguns motivos que estão atrás dessa relação que me fazem continuar nele, tá? Então, por que, Emily? A gente está falando de livre-arbítrio, onde é que estou cabendo a isso, né? Nós começamos a perceber que o livre-arbítrio vem da questão da escolha. Eu escolhi estar naquelas relações de alguma forma. Eu fiz uma escolha consciente ou inconsciente de estar naquelas relações. Aí, o que começa a acontecer? Nós começamos a ter mais tempo dessa relação. Nós estamos há mais tempo com essa pessoa, tendo essa relação de alguma forma, né? E aí a pessoa ou essa situação começa a nos trazer aquele desconforto da pessoa estar fazendo exatamente o contrário do que a gente acredita que seria bom para ela. Ou o contrário do que eu gostaria de estar sendo tratada. Né? Olha que interessante. Quando nós voltamos para o tratamento de como as pessoas estão lidando com a relação com a gente, é de total responsabilidade nossa perceber se aquilo está infringindo os meus valores, se aquilo está infringindo o meu cuidado pessoal ou se não. Então aí é onde nós caímos também em relações abusivas, que é uma coisa que a gente vai falar no outro vídeo, tá? Mas quando nós começamos a entender que existe aí em mim essa necessidade de mudar o outro, é quando nós começamos a perceber que mudar o outro tem muito a ver com a gente.
Será que eu quero mudar o outro porque eu não aceito mais aquilo que eu amava no outro? Eu não gosto mais daquilo que me chamou a atenção no outro? Ou não? Ou eu descobri um outro lado dessa pessoa que hoje não combina com os meus valores, ou que eu tô vendo que ela está saindo dos valores dela. Todas essas dinâmicas, tá? Todos esses filtros, pessoal, todos eles têm uma coisa em comum. O fato de eu não estar entendendo ou respeitando o livre-arbítrio dessa pessoa. Ai, dói, né? E eu vou te explicar o porquê que isso é complicado, tá? Porque no mundo que nós vivemos e com tudo, a gente gostaria que todo mundo tivesse a nossa visão de mundo, né? A gente não queria? Eu quero que todo mundo acredite em, sei lá, em mudança climática. Eu quero que todo mundo entenda e todo mundo acredite que é importante ser responsável. Eu quero que todo mundo acredite, por exemplo, que beber não é bom. Sei lá, qualquer coisa que a gente acredite que é bom pra gente. Só que no momento que nós começamos a impor a nossa visão, começamos a impor a nossa unidade, achando que tudo que serve para mim serve para o outro, nós passamos por um momento de muita importância e tem muita percepção, que é tentar impor a minha verdade ao outro, acreditando que a minha verdade é superior à verdade do outro. Por que isso dói? Porque visualiza que se nós estamos fazendo isso, tá? Às vezes vindo de um lugar muito bom, tá? De acreditando que, nossa, estou salvando o mundo fazendo isso. Nós estamos, na verdade, querendo impor verdades verdadeiras pra gente, pro outro. E se nós amamos o outro, em primeiro lugar, como falamos que amamos, tá? Começamos o vídeo nisso, né? Nesse pequeno exercício do amor. Se eu realmente amo o outro, eu tenho que acreditar que o outro tem que fazer exatamente do jeito que eu faria. Qual que é a justiça nisso? Qual o respeito nisso? Aí eu ouço milhões de pessoas falarem coisas diferentes, né? Emily, pelo amor de Deus, mas aqui nesse momento eu tô querendo mostrar, por exemplo, pro meu amigo que eu não quero mais que ele seja um alcoólatra. Isso é mal pra ele, é ruim pra ele. Eu entendo. Mas querer impor a sua visão no caminho desse seu amigo, você tá ajudando e respeitando esse amigo? Você tá entendendo, às vezes, o porquê que esse problema do alcoolismo começou? Você tá conseguindo ter a visão de que, de repente, esse problema é um problema importante para que ele passe? Você está conseguindo respeitar o ponto de vista desse amigo? Você está conseguindo empoderar esse amigo sem querer tomar as decisões para ele? E é esse ponto que tem que estar assim muito, gente, mas muito claro. Porque quando deixamos de respeitar o outro, tá, por qualquer motivo que seja, tá? A gente pode criar uma lista de motivos aqui. Nós estamos deixando de respeitar o livre-arbítrio do outro. E vamos trazer para um conceito mais filosófico, até religioso, tá? Se tem uma coisa, né, que todas as religiões concordam, é que somos responsáveis pelas nossas ações. Então, se eu me acho e me vejo de uma maneira superior ao outro na tomada de decisões, eu estou respeitando o livre-arbítrio do outro? Eu estou dando a permissão do outro tomar as suas próprias decisões? Ou estou querendo moldar o outro a ser como eu? Porque na minha visão eu sou perfeito. Olha, gente, olha que interessante. E se temos o direito de fazer isso ao outro, né? Estamos num mundo em que todo mundo tem os mesmos direitos, o outro também tem o direito de fazer a mesma coisa com a gente. Então nós estamos fadados a querer ou sermos controlados ou controlarmos o tempo todo. Porque não percebemos que cada um de nós tem uma vida diferente, uma experiência diferente, porque essa é a nossa linha de aprendizado. E que quanto mais eu deixar isso, e quanto mais eu ignorar a responsabilidade do outro e tentar tomar isso pra mim, mais sofrimento eu tô causando. Então, gente, é uma linha muito, 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 muito tênue, né? Do entendimento da responsabilidade nossa e também da responsabilidade que nós entendemos que o outro tenha. Isso é muito importante, porque senão nós estamos o tempo todo passando por cima da vontade do outro, não respeitando o que o outro escolhe para ser sua verdade. Vocês falam, Emily, como é que eu lido com isso? Meu Deus do céu, é um problema. Nós lidamos, a primeira coisa que nós fazemos em qualquer processo terapêutico, tá? É o respeito à decisão do outro. Entendendo que cada pessoa é responsável pelo seu caminho, que cada pessoa é o seu próprio universo e ela vai sempre fazer o melhor que ela pode. A gente tem, né, tem até algumas discussões que falam sobre isso, né? Meus amores, me dá só um segundinho, que acho que minha filha acordou. Me dá só um segundinho. Sofia.
Daqui a pouco ela vem aqui, vocês vão conhecer minha filha. Mas o entendimento de responsabilidade vai muito além disso. O entendimento de responsabilidade em relação ao outro vai do fato de acharmos que somos melhores que os outros na tomada de decisão. E isso é um crime, né? É um crime em vários sentidos. Porque se nós realmente acreditamos e temos o respeito ao outro, nós entendemos que a nossa decisão nunca é melhor que a do outro. Nós entendemos que cada um de nós está na sua jornada evolutiva e que se eu achar que minha verdade é melhor e maior que a do outro, eu não estou respeitando completamente. Interessante isso? Pois é. E é um ponto para ser pensado, olhado e realmente colocado. Porque se não tratemos isso como uma maneira positiva, nós sempre vamos achar que a gente está fazendo melhor que o outro. E sempre vamos achar que o outro teria que estar fazendo como a gente. Que é um erro grotesco. E é um erro difícil, porque vem muito da falta do respeito à opinião e ao espaço do outro. Então, assim, hoje eu tô aqui na meus sogros, né? Eu tô aqui em Melbourne, na casa dos meus sogros. E eu acabei de encontrar essa linda pintura que a minha sogra fez, né? E eu tava lendo o nome da pintura atrás aqui. Ela colocou o nome como Árvores Familiares Têm Grandes e profundas raízes, né? Eu achei isso aqui muito bonito, né? Justamente para exemplificar esse nosso vídeo aqui de hoje. E o que acontece nessa arte aqui? O que ela é tão bonita? Que somos todas unidades, né? Somos parte do todo, mas somos todas unidades que temos diferentes raízes, que lá embaixo se conectam, mas que ainda são raízes. Então, cada uma dessas raízes tem uma história. Cada uma dessas raízes tem algo muito especial e também os seus próprios aprendizados do solo, do tamanho dessa esfera, da cor dessa esfera, tudo isso são aprendizados, né? E que quando nós não respeitamos o caminho dessas raízes, estamos tentando fazer elas sempre estarem para o mesmo lugar, a gente perde todos os aprendizados do caminho dessas raízes. Porque, gente, se realmente acreditamos que somos seres perfeitos, em total conjunção e trabalhamos juntos, nós não podemos querer colocar a nossa verdade como verdade absoluta. Ela não funciona, né? Ela não é nem sustentável, né? Não dá para ser desse jeito. E quanto mais a gente achar que nós temos o direito de intervir no caminho do outro, mais complicada fica essa jornada pra gente. Fica difícil de continuar essa jornada se nós realmente temos essa visão. Então, assim, hoje, né, eu tava sentada, a gente tá aqui perto da casa dos meus sogros, né, e a gente foi numa vinícola, eu e meu marido, e a gente sentou lá em cima, né, numa colina linda que tem, né, e tem toda a visão do mar aqui, é muito bonito, né, e aí eu tava sentada ali com ele e a gente começou a conversar desse negócio de mudança climática, né, tal, começamos a falar aí das pessoas que estão fazendo bastante barulho em relação a isso. Pra quem não sabe, né, assim, a Austrália agora a gente tá passando por uma situação muito difícil de mudança climática, que assim, não é só mudança climática, mas o mundo tá mudando, né, a gente sabe disso, os oceanos estão se aquecendo, e aqui na Austrália a gente tá com problemas gravíssimos de aquecimento, né, do tal do aquecimento global tá realmente mexendo aqui com a gente, ou mudança climática, né, porque tem alguns lugares que estão mais frios, e a gente tá vendo aqui os efeitos disso, assim, na nossa cara, né, então hoje, por exemplo, tá fazendo 46 graus, né, num bairro de Sydney. Assim, umas coisas muito absurdas estão acontecendo, né? E nós estamos vendo várias pessoas se levantando levantando suas bandeiras, né? Explicando, gente, nós precisamos fazer alguma coisa. E aí a gente caiu nesse assunto, né? E eu tava falando justamente pra ele desse trabalho aqui, né? Que pra mim é tão importante estar fazendo com vocês. Que não existe, pessoal, não existe querer que o outro acredite no que a gente tá falando, tá? Vocês podem vir com as melhores estatísticas, informações, mas se não acreditarmos, né? Que nós somos diferentes e cada um de nós tem uma visão do mundo, o que acontece? Nós vamos sempre querer colocar a nossa opinião. Então a gente vai querer trazer a estatística mais perfeita para o outro, explicando para o outro o que está acontecendo. O outro não vai acreditar, gente. Então, assim, não é trazer a informação que mais vai fazer sentido para nós, né? É muitas vezes entender que o ser humano só consegue entender a realidade do outro quando ele consegue entender a sua própria. Então, se eu estou aqui hoje, tá, nesse canal falando com vocês e acredito tanto num processo de conscientização e de responsabilidade, eu tenho que entender que não é todo mundo que vai entender a minha mensagem e tá tudo bem, né? E que cada pessoa que conseguir entender um pouquinho dela e conseguir entender que somos responsáveis, né, porque
o relacionamento interno, ele permeia todos os relacionamentos que eu tenho. Então, se eu não tenho um relacionamento interno comigo positivo, o mundo pode pegar fogo, eu vou achar que é mentira. Eu vou achar isso, né? E vai ser válido, porque a minha realidade, a minha visão vai ser essa. Então, eu venho de um lugar onde eu trago a visão de que, peraí, existe uma necessidade desse trabalho, mas existe essa necessidade começando por mim. Porque se a minha relação comigo não é positiva, a minha relação com nada é positiva. A minha relação com a minha família não vai ser positiva, com os meus amigos não vai ser positiva, nada disso. Mas eu não consigo fazê-los mudar. Eu não consigo hoje trazer para o mundo e falar, gente, é esse problema do mundo, precisamos todos fazer alguma coisa. Vocês estão no meu canal porque faz sentido para vocês. Se não fizesse sentido esse canal, vocês não estariam aqui. Então é o que eu sempre falo, não é todo mundo que eu vou fazer sentido, né? Que eu vou falar, gente, relacionamento com a gente permeia relacionamento com tudo. Não vai fazer sentido para algumas pessoas e tá tudo bem. Porque eu não tô aqui para tentar fazer e mudar o mundo de todo mundo. Eu tô aqui para me tornar uma pessoa melhor. E para passar mensagem para todas essas que estejam prontas. Então, a responsabilidade que nós temos hoje nos nossos relacionamentos é enorme, gente. Porque se a gente não começar a perceber que a relação com a gente é a base da relação com o mundo, nós não fazemos a mudança que o mundo precisa. Então, começa sempre com a gente. Não tem como não começar. Sempre com a gente, para que nós possamos permear essa relação com o outro, para que a gente possa espelhar essa relação com o outro. Então, se no momento da nossa meditação, no início desse vídeo, vocês conseguiram sentir esse amor profundo que você tem por essa pessoa, que às vezes está te pentelhando, que está te deixando chateado, que você gostaria de mudar, percebe essa relação com você. Aonde está faltando flexibilidade e entendimento em você mesmo? Aonde é que você percebe que você está querendo colocar a sua visão para o mundo? Aonde é que você percebe que, às vezes, o que a pessoa precisa não é exatamente da maneira que você resolveria esse problema? Ela vai resolver do jeito dela. Ela vai fazer do jeito que fizer sentido para ela. E tudo isso é lindo. Porque não adianta vir com as respostas se a pessoa não está aberta para ouvir você. O melhor que você pode fazer nesse momento é fazer por você. Eu vejo isso todos os dias, gente. Eu vejo isso onde eu trabalho. Eu vejo as pessoas que eu atendo. Eu vejo clientes chegando pra mim, os esposas, namorar, amigos, e falam, não, o que aconteceu? Eu nunca fiz propaganda do meu trabalho, né? Então, a pessoa vem assim, boca a boca, né? E volta e fala, meu Deus, você mudou a vida dessa pessoa. Mudei nada, gente. Eu lá sou mágica pra mudar a vida de alguém? Não. Mas quando a pessoa percebe a sua própria responsabilidade em relação a ela inspira o outro a mudar. Ela faz pelo outro. Então, para a gente deixar isso bem claro e para finalizar isso com todo o amor do planeta, o que eu gostaria de pedir para vocês é uma coisa muito simples. Comecem com vocês. Tentar mudar o seu vizinho que não joga água na planta, não adianta. Não adianta querer falar e tentar fazer o outro mudar. Você pode, claro, com respeito trazer a sua opinião, mas tentar mudar a cabeça de alguém você não consegue. E quanto mais amamos as pessoas, mais a gente quer mudar a cabeça delas, não é? A mais a gente quer fazer, porque vem do amor, mas não vem do respeito. E se não vem do respeito, não tá ok. Então, o meu convite hoje para vocês é para perceber a dinâmica das tuas relações. Quanto é que você está querendo controlar a relação com o outro? Quanto é que você está querendo mudar o outro? E o quanto é importante olhar para a sua própria vida, para o teu caminho, para perceber que a mudança verdadeira é a sua. Porque quando você faz, você inspira. Você muda o mundo através de você. A mudança começa aqui para poder ser espelhada, para que a gente entenda que o outro tem o direito das suas próprias opiniões, que o outro tem o direito da sua própria voz e que não é na base da paulada que você vai mudar a verdade de alguém, muito pelo contrário. Uma outra coisa que é importante nesse processo é entender um pouquinho também o quanto o outro nos traz benefício de pensar diferente da gente, o quanto a gente aprende na relação com o outro e o quanto que a gente pode melhorar nisso. Isso também é super importante. Isso traz pra gente uma visão completa de mundo, que quando nós temos uma opinião, a gente não tem isso. A gente não tem a oportunidade disso. Bom, eu quero muito deixar vocês hoje com essa imagem de novo, tá? Das nossas raízes. E de quanto importante é entender que todos nós estamos conectados com o planeta inteiro, mas que cada um de nós carrega as suas raízes, as suas maneiras de fazer a vida, e de fazer melhor todos os dias. E que quando conseguimos respeitar que cada um de nós é uma unidade, cada um de nós tem uma história, cada um de nós tem um tronco, e às vezes as nossas árvores vão ser diferentes, mas é a beleza do inteiro que nos completa.
E se todo mundo gostasse e fizesse de uma maneira só, a gente não teria um planeta tão diverso e tão bonito. Precisamos de plantas, precisamos de animais, precisamos de pessoas e precisamos de opiniões distintas e de maneiras distintas de fazer a vida. Porque é assim que nós nos completamos como seres humanos lindos e maravilhosos. Nós só temos uma chance, como essas pessoas que somos agora, para fazer o melhor que podemos. Mas isso tem que partir do respeito. E sem respeito com a gente, não existe respeito com mais ninguém. Então o respeito com a gente, ele não é bonitinho, tá? De ter, e não é legalzinho de ter. Ele é essencial para nosso desenvolvimento como seres humanos. E se não tivermos esse respeito, e se não percebermos a nossa responsabilidade com esse respeito, é onde a gente falha. É muito importante lembrar disso. Eu espero que tenha feito sentido para vocês. E agora eu convido a gente para acabar com um pequeno exercício, tá? Vamos fechar os olhos de novo? E vamos respirar. E agora eu vou pedir para que vocês, devagarinho, comecem a caminhar de volta naquela mesma floresta. E a gente vai reencontrar aquela pessoa que é importante pra gente. E essa pessoa vai nos olhar com os mesmos olhos amorosos. E eu vou pedir para que seguremos as mãos dessa pessoa especial. E a gente vai falar pra ela que a gente aceita ela do jeito que ela é. Eu te aceito, eu te amo e eu te honro do jeito que você é. E eu respeito a sua opinião e decisão. E eu tô aqui pra você, pra apenas te lembrar o quanto incrível você é. E eu acredito que você vai tomar as melhores decisões. Porque eu tô aqui pra você, sempre. Vamos soltando as mãos, voltando para nossa respiração e trazendo dentro da gente, com os olhos se abrindo, essa verdade que é só nossa. Quando aceitamos o outro, vem aqui meu bebê, vem, do jeito que o outro é. Quando entendemos as nossas verdades e as nossas diferenças, nós realmente transformamos o mundo. Mamãe num lugar muito melhor de viver. Mamãe. Oi, meu amor. Eu deixo vocês aqui, com o beijo mais gostoso do mundo e com o carinho enorme que vem do meu coração para vocês. Mamãe. Não esqueçam de seguir a gente para nos dar a oportunidade de continuar esse lindo trabalho que a gente é tão apaixonado em fazer. Oi, meu amor. Não esqueçam de tocar o sininho para saber dos mais vídeos nossos. E não esqueçam, meus amores, que a responsabilidade começa com a gente. E não importa o que a gente está tentando criar, não importa a pessoa que a gente está se tornando, a responsabilidade vai sempre começar com a gente. Obrigada mais uma vez por me ouvirem, por me permitirem dividir e por me ajudarem a fazer um mundo melhor. Para nós que estamos aqui e para os nossos pedacinhos que vão ficar. Que muitas vezes a nossa motivação, às vezes precisa ser maior que a gente, para que a gente faça aquilo que a gente veio fazer. E eu sou grata a vocês e a esse pedacinho de gente aqui, que me inspira todos os dias para ser a melhor versão que eu posso, para mim e para o mundo. Muito obrigada mais uma vez. Eu espero que vocês tenham um dia maravilhoso.